Entendam por quê? O Corinthians simplesmente destruiu o Flávio Prado, jornalista que sobrevive de comentários maldosos e desrespeitosos sobre o nosso timão. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Entendam por quê? O Corinthians simplesmente destruiu, detonou e acabou com Flávio Prado, jornalista que sobrevive de fazer comentários maldosos e desrespeitosos sobre o nosso timão. Nesse vídeo, eu vou falar sobre algo, na verdade, assuntos em que eu não costumo trazer aqui para o canal, de repente explanar, comentar e analisar comentários feitos por jornalistas sobre o que eles pensam, como eles veem, por exemplo, a situação do nosso timão. Claro, já aconteceram algumas exceções, como, por exemplo, algumas vezes que eu fiz vídeos dando respostas ao Neto sobre várias besteiras que ele falou sobre o nosso timão. Só que dessa vez não tem como deixar passar batido uma situação que aconteceu envolvendo o jornalista Flávio Prado, que faz parte ali do time de jornalistas da Jovem Pan. Primeiramente, já vou deixar bem explicado para vocês que nesse vídeo eu não vou fazer nenhum tipo de xingamento ou qualquer tipo de desrespeito ao ser humano, à pessoa. Muito pelo contrário, e sim, eu vou explanar para vocês e explicar, e claro, vou colocar também a minha opinião sobre o que o Flávio Prado disse depois que o Corinthians venceu o Independiente Santa Fé pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores da América. Primeiramente, eu quero fazer uma explicaçãozinha básica para vocês sobre o que vem acontecendo com o Corinthians falando da Libertadores. Por exemplo, sem falar do Campeonato Paulista, claro que infelizmente nós ficamos 6 anos sem vencer o Campeonato Brasileiro. A última vez que conquistamos foi em 2017, mas também vale lembrar que no ano passado nós conquistamos a Copa do Brasil e nesse ano nós conquistamos a Supercopa do Brasil. Mas, infelizmente, na mídia, hoje, em emissoras de TVs, em páginas grandes que falam não somente do Corinthians, mas de todos os esportes, existem alguns profissionais que eles sobrevivem, eu prefiro até usar a palavra sobrevivem, de fazerem comentários maldosos mesmo sobre o Corinthians. Por exemplo, o Corinthians pode ganhar um título mundial que o cara sempre vai encontrar um motivo para desrespeitar a conquista do clube. Isso acontece, isso existe. Por quê? Essas pessoas elas acabam ganhando mídia sobre isso. Por exemplo, o que o Flávio Prado falou está me fazendo aqui gravando um vídeo para falar sobre ele, ou seja, teve algum resultado. Mas essa parte não tem como eu deixar passar. Vamos lá. O que acontece? Como eu disse a vocês, o Corinthians vem tendo dificuldades nas Libertadores que nós disputamos nos últimos anos. Por exemplo, em 2022 foi quando aconteceu a nossa melhor campanha desde o título que nós conquistamos lá em 2012. Nós chegamos às quartas de final, na época que o Timão era comandado pelo Vitor Pereira. Infelizmente, nós fomos eliminados pelo Flamengo. Depois, em 2023, fizemos uma péssima campanha, fomos eliminados na fase de grupos. Isso eu estou falando de Libertadores, tá? Nós chegamos a, por exemplo, 2 semifinais de Conmebol Sul-Americano, mas estou falando da Libertadores mais precisamente, que foi o assunto que o Flávio Prado acabou explanando. Em 24, nós não fomos para a Libertadores, não disputamos, ficamos de fora. Em 25, nós fomos eliminados na pré-Libertadores, mais uma vez
tendo esse vexame de ser eliminado na pré-Libertadores. Nesse ano, nós entramos diretamente na fase de grupos. Fizemos a estreia contra o Platense, vencemos por 2-0, e fizemos a estreia em casa diante do Independente Santa Fé. Vencemos por 2-0. Após essa vitória, diante da equipe do Santa Fé, o jornalista Flávio Prado acabou, em um dos programas lá da Jovem Pan, ele acabou dizendo um comentário muito, mas muito maldoso em relação ao Corinthians, desrespeitando, claro, a vitória e tudo mais, e querendo dizer ali que não era para o torcedor do Corinthians se iludir. Por quê? Porque o Corinthians não tem tradição nenhuma em Libertadores e que o Corinthians não iria nem passar da próxima fase. Ele quis dizer que era para já acabar a ilusão que no próximo jogo, que seria contra o Peñarol também em casa, iniciaria a caminhada do Corinthians rumo à eliminação. Ele quis dizer que o Corinthians ia perder para o Peñarol em casa, queríamos perder também para o Santa Fé, jogando fora de casa, e caminharíamos rumo à eliminação da Libertadores. E o que aconteceu? O Corinthians destruiu o Flávio Prado. Por quê? Veio o Peñarol em casa e o Flávio Prado disse que nós iríamos perder para o Peñarol. O que aconteceu? Vencemos o Peñarol por 2-0. Chegamos a 3 vitórias consecutivas na Libertadores. Líder do nosso grupo e também líder geral da competição. E aí veio o jogo fora de casa contra o Santa Fé. Jogamos mal, mais de 2.600 metros de altitude. Estávamos perdendo até o último minuto, quando empatamos o jogo de cabeça com o Gustavo Henrique. Esse gol do Gustavo Henrique e o empate do Peñarol contra o Platense, nós garantimos a classificação para as oitavas de final. Corinthians com 10 pontos no grupo E. Estamos na primeira colocação do grupo, com 3 pontos à frente do Platense, que é o segundo colocado, que ainda jogaremos contra eles em casa, e já estamos classificados com 2 rodadas de antecedência. E o Flávio Prado disse que o Corinthians não iria se classificar. E ainda por cima, nós estamos ainda na liderança geral da Libertadores. Ou seja, um jornalista em uma grande emissora, ele simplesmente desrespeitando o Corinthians, dizendo que o Corinthians iria ser eliminado nas oitavas de final, porque, aliás, antes das oitavas de final, na fase de grupos, porque o Corinthians não tem tradição e tudo mais. E o que aconteceu? O Corinthians simplesmente deu a resposta dentro de campo e destruiu o Flávio Prado, porque estamos classificados para as oitavas já, faltando 2 rodadas para o término da fase de grupos, e temos grandes chances de terminar essa primeira fase na primeira colocação geral da competição. A minha opinião quanto a essa resposta que o Corinthians deu dentro de campo, o Corinthians simplesmente destruindo o Flávio Prado, é a seguinte. Primeiramente, volto a dizer a vocês, eu não tenho essa característica, não tenho esse costume de gravar vídeos assim, de falando do que o fulano disse, o ciclano disse, mas dessa vez não teve como me segurar. Por quê? Porque quando eu ouvi o Flávio Prado dizendo isso, eu me senti assim, tão desrespeitado, senti um desrespeito tão grande pela instituição Corinthians, porque uma coisa é você fazer um comentário baseado na campanha que um clube vem fazendo, ou você fazer um comentário para ser maldoso mesmo, desrespeitando algo bom que está sendo construído. Como assim, capitão? Vou dar um exemplo para vocês. Após o Corinthians ter vencido o segundo jogo consecutivo na Libertadores, que foi contra o Santa Fé, foi quando ele falou isso daí. E ele simplesmente demonstrando totalmente ser contra o Corinthians, ele estava torcendo, na verdade, para o Corinthians passar a perder os jogos posteriores. Porque se ele analisasse corretamente o Corinthians e as outras equipes, eu vou citar para vocês um exemplo quando aconteceu o sorteio e o Corinthians simplesmente caiu nesse grupo. Quem me acompanha, quem me segue, lembra muito bem quando eu disse, não será um grupo fácil, o Peñarol é uma equipe tradicional, Platense estreante, vai querer mostrar alguma coisa, é um clube argentino,
além do colombiano Santa Fé. Mas eu disse, para mim, não é um grupo fácil, mas o Corinthians tem totais condições de se classificar em primeiro lugar no grupo. E até o momento é o que está acontecendo. Já estamos classificados, ainda não temos a primeira colocação do grupo garantida, mas a segunda colocação nós já temos. Então, não foi um comentário clubista, eu teria sido clubista, não, o Corinthians vai passar em primeiro lugar no grupo, vamos vencer tudo, seremos campeões. E claro, isso é o que eu quero, que vocês corintianos querem. Mas o problema é a maldade do comentário. Sabem por quê? Porque quando ele fala que quando ele crava que o Corinthians será eliminado, ele está querendo dizer, por exemplo, o que aconteceu em 23, o que aconteceu e também vamos colocar o ano passado. O ano passado, os jogos que o Corinthians fez na Libertadores, o Corinthians não foi bem. Mas nesse ano, por exemplo, o jogo que o Corinthians fez contra o Peñarol, principalmente no primeiro tempo, foi o melhor primeiro tempo do Corinthians no ano. O Corinthians jogando muita bola na Libertadores. Contra o Santa Fé fora de casa, não. Mas fizemos o suficiente, pelo menos, para empatarmos o jogo e não desistimos até o fim. E isso tem que ser explanado. Tem que ser colocado como fator positivo. Então, quando ele fala isso, ele esquece, ele não é correto em respeitar um clube como o Corinthians, que é o último clube fora do continente europeu que venceu um mundial de clubes. Aí eu já saio até da Libertadores da América. O Corinthians é o único clube que não está no continente europeu que venceu o mundial de clubes desde 2012. Depois de 2012, nenhum clube fora da Europa venceu. Então, cadê o respeito pela tradição, pelo que é o Corinthians quando consegue chegar? Então, a resposta que o Corinthians deu foi dentro de campo. O Corinthians destruiu o Flávio Prado se classificando com 2 rodadas de antecedência. Agora, uma coisa, volto a dizer a vocês, é ele querer dizer, ele pode torcer contra o Corinthians, não tem problema nenhum, porque corintiano ele não é. Não tem nenhum problema, mas ele precisa respeitar o último clube que é do continente, o último sul-americano a vencer o Mundial de Clubes. Ele precisa respeitar. Portanto, comentários assim é ele simplesmente não respeitar a força da nossa camisa. E esses comentários, aliás, são maldosos. Portanto, é o que eu sempre falo a vocês. Eu recebi muitas mensagens sobre esses comentários do Flávio Prado. Muitas mensagens mesmo. Por isso que eu decidi gravar esse vídeo. Quando ele falou isso, depois do jogo contra o Santa Fé, eu iria falar. Eu iria comentar. Só que aí eu pensei, não, eu vou esperar o Corinthians classificar primeiro, porque eu tinha convicção que o Corinthians ia se classificar. Eu avisei antes que o grupo não era fácil, mas o Corinthians iria classificar em primeiro. E acredito que vamos classificar ainda em primeiro. Mas o que ele fez foi uma maldade total e um total desrespeito contra o nosso Corinthians. Por isso que eu acabei dedicando aqui esses praticamente 15 minutos para falar desses comentários maldosos e desrespeitosos. Mas o Corinthians simplesmente destruiu, detonou, acabou com o Flávio Prado. Agora nós estamos classificados. Agora sabem o que ele vai fazer? Ele vai falar que o Corinthians vai ser eliminado nas oitavas. Enfim, deixe ele falar. Quanto mais ele falar, o Corinthians vai provar. Eu tenho confiança. É o que eu disse a vocês. Quem me acompanha, mais uma lembrança. Eu quero que o Corinthians faça uma Libertadores digna. E até o momento, a nossa Libertadores está sendo digna. E claro, volto a dizer, a nossa camisa, esse escudo aqui, tem muita força. Muita. E esse tipo de comentário, esses comentários, na verdade, eles fazem para se aparecer. Ele conseguiu. Estou até aqui fazendo vídeo para falar sobre ele. Enfim, a resposta foi dada. O Corinthians destruiu. Então era isso que eu queria passar para vocês. Uma análise aí desses comentários maldosos do Flávio Prado, que disse que o Corinthians nem iria se classificar para as oitavas de final. E o Corinthians simplesmente destruiu o Flávio Prado. Resposta dentro de campo. Estamos classificados com 2 rodadas de antecedência para o término da fase de grupos. Estamos na primeira colocação do nosso grupo e com chances até de terminar na primeira colocação no geral. E aí? Agora é com vocês, como eu sempre peço, comentem, coloquem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre esses comentários aí do jornalista Flávio Prado. O que vocês acham? Gostaram da resposta
do nosso timão para ele? Também deixem o like, isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!